Nesta quinta-feira, os votos do ministro Gilmar Mendes, no Supremo, me fazem lembrar um dito popular: dá uma no prego e outra na ferradura. Você já vai saber por quê. Vamos ao comentário de hoje e eu lembro que você gostando, deu seu like, não gostar, deu dislike, né? E inscreva-se em primeiro lugar, né? Me ajude, vamos chegar juntos aí ao 1º milhão. Então, eu ontem falei da Petrobras, do mega leilão do pré-sal, que não foi tão mega como se esperava, né? Esperavam-se 106 bilhões e ficou em 70 bilhões, saiu de um bolso da Petrobras e foi para o outro, né? Eu falei em 2 bolsos da mesma calça, mas nem tudo é frustração, né? Claro, os prefeitos se frustraram, né? Era para receber prefeitos e governadores, eram para receber 20 bilhões repartido entre eles. Vão receber 11 bilhões e 700 milhões, já é muito dinheiro. A União receberia 50 bilhões, mas vai receber 23 bilhões e 700 milhões. E a Petrobras, de 70 bilhões, né, paga 70, fica com 35, né? Na verdade pagou 35, por isso que eu falei de 2 bolsos. Mas o lado bom disso aí, a Petrobras sai fortalecida desse leilão do pré-sal, né? A Petrobras, que foi durante tanto tempo foi vítima da corrupção institucionalizada, partidarizada, né? A tal de Petrobras, petróleo é nosso, petróleo é do povo brasileiro, Petrobras é do povo brasileiro, nada, é de corrupto, né? Meteram a mão. Mas a Petrobras está se recuperando, ainda está vendendo agora, vendeu a Liquigás em mais um leilão, né? Que era uma empresa subsidiária, gás, distribuição de gás. Mas ela sai fortalecida e justifica aquilo que a revista Infomoney publicou sobre o Morgan Stanley, né, que fez um estudo prevendo que a Petrobras vai entrar nesses próximos 5 anos numa idade de ouro, né, porque vai ter petróleo, o petróleo está se esgotando no Oriente Médio, lá na Venezuela está meio daquele jeito, né, dependendo do péssimo governo venezuelano, e lá nos Estados Unidos estão até aproveitando reservas de xisto betuminoso, né? Mas, enfim, tem esse lado bom do leilão, que não foi para 106 bilhões, mas fortaleceu a Petrobras. Tem coisas boas aí acontecendo. A Anfávia, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, está saudando aí o movimento de outubro, cresceu 16,6% em relação a setembro. Produção de quase 300 mil veículos, 288 mil veículos, né? Eu fico pensando nos nossos congestionamentos, né? Tem o outro lado. Nunca tem uma coisa boa sozinha, né? O Yuval Harari, no livro Homo Deus, informa que há 1 bilhão de veículos no mundo e que, se houvesse o uso, o compartilhamento de veículos, né, e ao mesmo tempo carros autônomos, a gente podia aproveitar melhor os nossos carros, né? Porque, por exemplo, ele dá o exemplo, eu saio de casa às 8h04 e chego no trabalho às 8h30 da manhã e meu carro fica parado o dia todo, eu só vou pegar o carro às 18h11, né? Então, se esse carro não ficasse exclusivo da pessoa na garagem o dia todo, a maior parte do dia, a gente usa o nosso carro, sei lá, dependendo dos congestionamentos urbanos, 1 ou 2 horas por dia, né? O resto é ocioso, é um investimento ocioso. Se esse carro pudesse ser aproveitado por mais gente, compartilhado, por mais 50 pessoas, né? E o sujeito só faz isso, é futuro, né? É futuro, e futuro real, não é ficção, é futuro real. Programa
o horário que precisa do carro, o carro vem sozinho, fica esperando o sujeito na saída do trabalho, leva para casa e vai atender outro para levar para happy hour, depois outro para sair do cinema, outro para sair dos drinks que foram até mais tarde, né? Esse é o futuro, sem a menor dúvida. Bom, mas voltemos aos dias de hoje. Aliás, dia de hoje não, vou falar um pouquinho do dia de amanhã, dia de depois de amanhã. 9 de novembro é um aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? Os alemães não aguentavam mais, o mundo não aguentava mais e o governo da União Soviética tampouco aguentava, né? Construiu o muro para ninguém mais fugir. Eu estive lá no muro, no auge do muro. Eu estive lá em cima com um deputado amigo meu, Cândido Norberto, do Partido Socialista. Aí subimos numa espécie de andaime para olhar para o outro lado, por cima do muro, eu olhei o Cândido. E aí? Né, do outro lado era uma coisa cinza, horrorosa, triste, né, de Berlim. E do lado de cá, alegre, colorida, comércio, festas, trânsito, né? Eu disse, aí, Cândido, que tal o seu socialismo? Ele me disse, cala a boca, é verdade, né? E é isso, né? Ruiu o socialismo, não funciona, né? Tanto que, até hoje, 30 anos depois, os alemães lamentam que 70 anos de domínio soviético, lá daquele lado da Alemanha, deixaram marcas tão profundas, uma decadência tal, que ainda o outro lado não se recuperou. Eu estive em Dresden, que era do lado soviético, né? Fui ver, inclusive, museu com maravilhas de pinturas que os soviéticos não tiveram coragem de levar para Moscou, deixaram lá na Gemäldegalerie de Dresden, a galeria de pintura, né? Coisas maravilhosas. Aqueles anjinhos do Rafael estão lá, né? Dresden é a Florença do Elba, né? Pois os soviéticos deixaram a torre da igreja de Nossa Senhora no chão para mostrar a crueldade dos aliados. E foram cruéis mesmo os ingleses e americanos que zeraram Dresden, né? Bombardearam tudo que puderam, sem nenhum objetivo bélico. Não havia tropas alemãs lá, só tinha gente no hospital. Mas resolveram mostrar para Stalin, olha como nós podemos ser cruéis também. Uma demonstração de força. Arrasaram com Dresden. Pois Dresden foi reconstruída e eu estava lá em Dresden, fui a um McDonald's que recém tinha sido aberto lá. Os alemães, ora, alemão se dizia aí, né, raça superior, não conseguiam operar um McDonald's. Tinha uma fila imensa no caixa, o caixa não conseguia dar conta, né? Outra fila esperando os sanduíches, os hambúrgueres, que eles não conseguiam preparar com a rapidez necessária. Eu lembro que a gente foi fazer uma excursão até Praga, né? E o motorista do ônibus queria promover amizade entre os passageiros e de onde é que você... Quem é dos Estados Unidos? Todo mundo levantava a mão. Quem é de Paris? Né? E finalmente olha, faltou Brasil aí, falei. Aí ele pegou o microfone e disse, e eu quero ver se vocês adivinham de onde eu sou. Ele, em alemão. Aí ninguém adivinhou. Ele disse, eu sou do outro lado, eu sou de Bonn. Porque do lado de cá não encontraram nenhum alemão que conseguisse falar o microfone e dirigir ao mesmo tempo. Então foi esse o legado do regime socialista, comunista que ficou lá. E agora na Rússia vão estrear uma série de 18 capítulos na televisão sobre quem foi Lenin, o fundador da União Soviética, o Vladimir Ulyanov, Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, pois eles dizem que Lenin, vão demonstrar nesse filme, era um sanguinário, doente mental e burguês. Mandou matar 2 milhões de fazendeiros, construiu campos de concentração, estão mostrando que Lenin e Stalin não eram muito diferentes, né? Esse é o legado desse sistema socialista, comunista, de Marx e de Lenin. Aproveitando, né, a queda do Muro de Berlim. Bom, e por fim, o significado daquilo que eu disse lá no início, dá uma no prego, o outro na ferradura, né? O Gilmar Mendes, que
vota e votou hoje, né, por manter o sujeito livre até que transite em julgado lá nas proximidades do Armagedon, do fim do mundo, né, quando chegar o Armagedon, o juízo final, né, votou hoje por isso. Por outro lado, ele negou um habeas corpus. Recente, o pessoal estava protestando que ele soltou Garotinho e a mulher dele, negou o habeas corpus para o rei dos doleiros, o Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Sabe quanto dinheiro está envolvido nisso? Em contas no exterior? 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Sabe lá o que é isso? Dá mais ou menos quase 5 bilhões de reais, né? Uma maluquice. Em 52 países. Para vocês avaliarem o que foi a corrupção nesse país. O que foi a corrupção nesse país. Agora, nesses 300 últimos dias de governo, ninguém ouviu falar em corrupção. É uma coisa assim que deixa a gente com esperança. De Brasília, Alexandre Garcia.